Agora eu vou falar de medidas de concentração. Os índices de concentração nos fornecem um indicador de concorrência existente em determinado mercado. Quanto maior o índice de concentração, menor o grau de concorrência entre as empresas e mais concentrado é o mercado. Concentração e desigualdade. O índice muito alto de concentração implica uma maior desigualdade na repartição do mercado, porém não significa que a situação inversa tenha um efeito contrário. Como, por exemplo, em um mercado que já possui duas grandes empresas e uma terceira empresa entra para suprir um pequeno número das vendas. Ela pode não estabelecer poder de mercado, já que o percentual dela é mínimo e a concentração industrial grande ainda continua valendo. Agora eu vou falar de várias medidas de concentração de mercado que existem. Medida de concentração parcial. Ela não utiliza os dados de todas as empresas operando na indústria. Medida de concentração sumária. Utiliza todos os dados das empresas em operação na indústria, como por exemplo o índice HH. Medida de concentração positiva. Leva em consideração o nível de distribuição das parcelas de mercado. Esse índice não leva em consideração nenhum parâmetro comportamental dos produtores, como previsões ou preferência de um produto para o consumidor, ou elasticidade. A medida positiva explica muito bem a parte estatística da concentração industrial. Porém, por não levar em consideração outros aspectos quantitativos, apresenta uma fraca explicação econômica. Medidas de concentração normativas. As medidas de concentração normativa levam em conta parâmetros comportamentais dos agentes econômicos para explicar o desempenho industrial, englobando os agentes econômicos independente do nível de hierarquia da empresa. Agora vamos falar de medida positiva. A razão industrial em uma medida de concentração positiva fornece a parcela das maiores empresas atuantes no mercado. Vai ter uma fórmula agora que eu vou descrever ela. A equação acima segue a seguinte maneira, onde K representa poucas empresas com concentração industrial. K é o número de empresas, I sendo a quantidade de vendas e CI a parcela de cada empresa na indústria. Bom, a gente vai começar a apresentação das medidas de concentração industrial pelas razões de concentração. Ela é uma medida positiva e, como já visto anteriormente, é essencialmente função da estrutura aparente do mercado. As razões de concentração abordam o índice CR, que está em função de K, onde K é igual ao número de empresas. Normalmente, tomamos como base K igual a 4 ou K igual a 8. Ou seja, nesse índice será considerada a participação apenas das 4 ou das 8 maiores empresas do mercado. Em relação ao valor de CR, ele nos fornece a parcela de mercado das K maiores empresas da indústria. Sendo assim, quanto maior for o valor do índice CR, maior será o poder de mercado exercido pelas empresas abordadas. De antemão, pode ser situado que esse índice já tem dois pontos negativos. O primeiro é que, ao considerar apenas a participação das 4 ou das 8 maiores empresas, estamos ignorando a presença de todas as empresas menores. Desse modo, as fusões horizontais ou transferências de mercado que ocorrerem entre elas não alterarão o valor do índice, se a participação de mercado da nova empresa resultante da fusão se mantiver abaixo do último valor assumido por K. O segundo ponto é que a participação relativa de cada empresa não é levada em conta. As transferências de mercado que ocorrerem no interior do grupo não afetarão a concentração medida pelo índice. Consequentemente, as razões de concentração têm deficiências práticas em sua aplicação, o que dificulta o uso do índice como uma medida do grau de competição industrial. Além disso, usando o CR para acompanhar a evolução industrial em longos períodos, pode nos levar a uma armadilha, sendo que as K empresas de referência podem não ser as mesmas entre os dois períodos, gerando uma inconsistência de natureza. Tais dificuldades nos levam a buscar o entendimento de medidas sumárias, como o índice HH, que será visto agora na sequência por fornecer propriedades mais consistentes, tanto teóricas quanto práticas. Opa, tudo bom, pessoal? Eu sou o Lucas, vou estar falando um pouco mais aí do índice de Richmond-Huffington, ou também de forma mais prática aí, né, de estar chamando o índice HH, que é um dos índices aí que a gente usa para fazer a medição, né, da concentração industrial. O índice HH, ele é um índice positivo, né, onde as variáveis que representam as parcelas de mercado de cada empresa dentro da indústria são elevadas ao quadrado, né? Mas qual que é a razão disso?
Isso aí faz com que atribui-se um peso maior, né, nas empresas maiores nessa indústria, e, portanto, quanto maior o índice, maior vai ser o nível de concentração, né, dentro da indústria. O índice HH, ele faria entre 1 sobre N e 1, né? 1 sobre N é o 1 sobre o número de empresas aí que são compostas essa indústria. Geralmente, o limite superior do índice de HH ele está muito associado a um caso extremo, né? Caso de monopólio, no qual é uma única empresa que acaba tendo todo o poder do mercado aí, né? Também de forma analítica, o índice HH decresce de acordo com a quantidade, né, de número de empresas que vai assumindo alguma parcela dentro do mercado. Seguindo essa linha aí de raciocínio, né, sobre a dispersão, como a gente consegue saber, né, definir se a entrada de alguma empresa no mercado vai alterar a concentração? Da seguinte forma, né, se a acomodação dessa nova empresa na indústria, né, reduzir a dispersão que existe entre a parcela de mercado, então vai haver uma alteração, né, e a diminuição da concentração industrial também das empresas. Agora, se caso o contrário também ocorrer, né, e a dispersão aumentar entre as parcelas de mercado existentes, significa que o índice de concentração não deve alterar e vai aumentar também aí, significativamente a concentração industrial. Ao considerar também o modelo de equilíbrio de oligopólios em competição de Cournot, né, a gente consegue obter também uma relação entre o índice HH e o grau, né, da lucratividade da indústria. Isso torna o índice HH também muito atraente para as empresas, né, já que ajuda a entender melhor o processo de otimização e dentro da teoria econômica também, né, ajuda a gente buscar o objetivo principal, que é a maximização dos lucros. Daí como funciona essa relação, né? Quanto maior for o grau de competição na indústria, o valor do coeficiente e, em consequência, também vai ser menor o índice HH. Desde o início dos anos 80, né, o Federal Trade Commission, né, dos Estados Unidos defende muito a utilização do índice de Richmond, né, o índice HH, em substituição do índice CR4, para fins mais de políticas antitrust. Também é utilizado como método de análise entre fusões, né, de empresas, com efeito que o índice HH ele é uma função convexa das parcelas de mercado, né? E como, por exemplo, né, a gente pode ver grandes empresas como a Tupon, né, e a Dow Chemical, né, que são empresas aí do setor químico, que fizeram, né, uma fusão também. E dentro disso, essa comissão aí que analisa se a fusão de grandes empresas pode ou não prejudicar o mercado, acaba utilizando o índice HH também, né? Seguindo mais aí a linha de raciocínio, né, das agências antitrust, elas trabalham com o índice de Richmond, né, o índice HH, calculando as fatias de mercado, né, medidas sempre com base de 100 percentuais. Dessa forma, o índice varia muito aí, né, entre 0 e 10 mil, né, e existe também, né, algumas faixas que a gente utiliza para avaliar se talvez as fusões entre essas empresas vão ser prejudicial ou não para a indústria. E como funciona? Se o índice variar entre 0 e 1000, quer dizer que não existe nenhuma preocupação, né, quanto à competição dentro da indústria, caso haja alguma fusão entre essas empresas. Se o índice variar entre 1000 e 1800, já é um sinal amarelo aí, né, já existe alguma preocupação quanto à competição no mercado, e quer dizer que também já é algo que a gente tem que ficar mais atento, né, caso ocorra a fusão dessas empresas. Agora, se o índice chegar... Outra ferramenta utilizada para interpretar os índices apresentados anteriormente são os números equivalentes. Os números equivalentes procuram relacionar a quantidade de empresas naquele mercado com o índice obtido. Por um exemplo, analisando diretamente o resultado dos números equivalentes, em um mercado com 100 empresas,
o resultado da fórmula dos números equivalentes nunca pode ser superior a 100. Por quê? Porque o número equivalente tem que ser, no máximo, igual ao número de empresas naquele mercado. Quanto mais próximo ao número de empresas naquele mercado, menor é a concentração. Quanto menor o número equivalente, ou seja, mais distante do número de empresas daquele mercado, mais concentrado é aquele mercado. Utilizando o índice HH, por exemplo, a fórmula ficaria como número equivalente de H, que seria igual a 1 dividido pelo índice obtido de HH. Ao aplicar essa fórmula, você vai ter um número que pode ser decimal ou um número exato, que te ajudaria a interpretar de forma mais rápida aquele índice. Ou seja, seria uma ferramenta qualitativa de apresentação daquele dado. O último tópico a ser abordado nessa apresentação será o índice de entropia de Theil. Partindo da definição de entropia, que é um termo comumente utilizado na área da física para medir o nível de desordem de um sistema, esse índice foi desenvolvido pelo pessoal da área da teoria da informação para medir o grau de surpresa de um determinado evento ocorrer em relação à sua probabilidade. Essa teoria foi derivada para a utilização em economia industrial, medindo assim o nível de desordem de determinada indústria. De acordo com a teoria industrial, quanto maior a desordem de determinada indústria, menos concentrado é aquele mercado. Por quê? Porque se aquele mercado fosse muito organizado, teria um baixo número de empresas ou um número pequeno de empresas com grande parcela daquele mercado. Para aprender a interpretar o resultado do índice de entropia de Theil, primeiro é necessário entender os componentes da sua fórmula. Vemos que é composto pelo item I, que seria a indústria como um todo, N, o número de empresas, e SI, o market share de cada empresa. Logo, o índice de entropia de Theil leva em consideração todo o mercado, ou seja, todas as empresas presentes naquela indústria. Vemos que após isso, ele também leva na realidade a soma daquele market share analisado pelo seu logaritmo e não puramente pelo seu número decimal. Ou seja, o resultado do índice de entropia de Theil também deverá ser analisado através de logaritmo. Apresentando uma forma fácil de se analisar o resultado do índice de entropia de Theil, temos que, se o índice de entropia de Theil for igual a zero, o mercado ou a indústria se caracteriza como um monopólio, porque ele não possui nenhum nível de desordem, ou seja, alguém está controlando aquele mercado é controlado por apenas uma empresa, ou seja, ele é extremamente ordenado. Ao contrário disto, se o logaritmo apresentado for igual ao logaritmo de N, que é o número de empresas, ou seja, em um mercado com 100 empresas for igual ao logaritmo de 100, aquele mercado não possui nível de concentração, porque o market share de todas as empresas são iguais. Esta é a análise utilizada no índice de entropia de Theil. Assim como os outros índices apresentados, também pode ser analisado através de número equivalente. Para isso, utiliza-se a forma V igual a número de Euler elevado a ET. Utilizando novamente o exemplo de 100 empresas, quanto mais próximo do número 100 o resultado de V for, menos concentrado é aquele mercado.
Quanto mais próximo de zero, mais concentrado é aquele mercado. Encaô e Jacquemin, em 1980, propuseram 5 propriedades básicas que deveriam ser atendidas por um índice de concentração para que ele pudesse ser considerado bom e sólido, que no caso são os critérios axiomáticos. As 3 primeiras propriedades são aplicadas em indústrias fechadas, ou seja, que tem um número fixo de empresas. As 2 últimas são para indústrias com livre entrada e saída de empresas. A primeira propriedade é o princípio da transferência. Ele diz que se uma empresa maior ocupar uma parte de mercado atendida por uma empresa menor, o índice de concentração não deverá diminuir. A segunda propriedade é a minimalidade em simetria. Ela estabelece que um bom índice de concentração deverá assumir um valor mínimo, caso todas as empresas possuírem uma parcela de mercado igual, que são os casos simétricos. A última propriedade para indústrias fechadas é o critério de Lohan. Nele pode-se observar que em 2 indústrias com o mesmo número de empresas e parcelas de mercado, caso a distribuição de parcelas da primeira indústria dominar a segunda, a medida de concentração da primeira também deverá ser maior que a medida da segunda. Partindo agora para as propriedades de indústrias abertas, temos a propriedade 4, que é o não decrescimento em fusões horizontais. Nessa propriedade é dito que fusões horizontais nunca são benéficas para a concorrência. Num bom índice, a medida de concentração identificada após uma fusão deve ser maior ou igual à medida de concentração antes dela. A quinta e última propriedade dos critérios axiomáticos é o não crescimento em simetria. Ela estabelece que em uma indústria com empresas do mesmo tamanho, onde não há nenhum empecilho para a entrada de uma nova empresa, o índice de concentração não deve aumentar. A literatura ainda mostra que no caso de a primeira propriedade ser atendida, a propriedade de número 2 também será satisfeita, e consequentemente a de número 3. Da mesma maneira, se a propriedade 2 e 4 forem conjuntamente verificadas, a quinta também será. Após estudar a medida de concentração nessa apresentação, e caminhando para o final dela, a gente pode verificar quais índices atendem os critérios axiomáticos. Então, o índice de Hirschman-Herfindahl e o índice de entropia Theil satisfazem a primeira propriedade e, por consequência, a segunda e a terceira. No âmbito das indústrias fechadas, essas 2 medidas também verificam a propriedade número 4 e 5, sendo assim satisfazendo todos os requisitos propostos. Já na contramão disso, o índice CR, que são as razões de concentração, em detrimento das suas deficiências práticas, não atende à propriedade 1 e nem a 4. Por isso, há uma preferência por essas 2 primeiras medidas sumárias em relação ao índice CR. Obrigado.